baixo desejo sexual, pouca força e músculo, ossos frágeis, alterações no sono, falta de energia e nenhuma autoestima. Ninguém quer isso, nem com 20, nem com 40, nem com 80 anos. Este conjunto de sintomas pode ser justificado por uma concentração subótima de testosterona. E você pergunta, o que posso fazer? Bem, para otimizar os níveis de testosterona, há 3 caminhos bem definidos: hábitos, suplementos e medicamentos. Como vimos em outros vídeos, os hábitos são os mais importantes. Quanto à terapia de reposição de testosterona, a terapia de reposição ou substitutiva de testosterona está na ordem do dia, como você sabe, mas é relegada a pessoas com um diagnóstico clínico definido de hipogonadismo. Além disso, se mal utilizada, pode causar efeitos colaterais. O que acontece com os suplementos? Existem substâncias com poucos efeitos colaterais que aumentam sua testosterona. Elas são realmente eficazes, compensa investir nesses compostos. Hoje analisamos 5 dos principais impulsionadores de testosterona e sua suposta eficácia. Mas primeiro, o que é um impulsionador de testosterona? O impulsionador de testosterona é um termo não científico que se refere a qualquer suplemento, produto natural ou nutracêutico supostamente capaz de aumentar os níveis de testosterona no corpo. Por isso, são consumidos quase exclusivamente por homens. Como eles agem? Bem, eles diferem em seu mecanismo de ação. Alguns aspiram a estimular a produção natural de testosterona nos testículos, principalmente através de sua ação antioxidante. Outros inibem a conversão de testosterona em estrogênio, atuando sobre a aromatase, você sabe, enzima presente na gordura que é responsável por converter testosterona em estradiol. Outros o que fazem é aumentar a fração livre de testosterona. E outros reduzem os níveis de cortisol ou melhoram de alguma forma o ambiente metabólico, criando condições mais adequadas para a sua própria biossíntese de testosterona. Vamos ver hoje 5 dos T-boosters mais populares, começando pela ashwagandha. Há uma relação inversa entre estresse, ansiedade e depressão e desempenho sexual e níveis de andrógenos. Em resumo, quanto mais estresse, menos testosterona e libido, algo que você provavelmente já experimentou. Aqui entram em cena uma categoria de moléculas denominadas adaptógenos, substâncias que te fazem lidar muito melhor com o estresse. O adaptógeno mais estudado e com maior evidência é chamado de ashwagandha, e o extrato de sua raiz demonstrou propriedades interessantes. Nesse extrato encontramos o etanólidos, o principal composto bioativo, que vem do nome da planta, a Withania sonifera. Os ruitanólidos da ashwagandha podem aumentar a sua testosterona? Em algumas circunstâncias, sim. Considere este estudo um ensaio clínico em que 50 homens saudáveis tomaram 600 mg de ashwagandha ou um placebo. Eles responderam a um questionário sobre desempenho e satisfação sexual e foram medidos as mudanças plasmáticas em testosterona e prolactina ao longo das 8 semanas que durou o estudo. Os resultados? Bem, aqueles que tomaram ashwagandha melhoraram consideravelmente sua função sexual e também aumentaram em média sua testosterona em 15%. O assunto é a testosterona total. E isso, para ser um suplemento, é muito. Poderia ser a diferença entre ter 300 nanogramas por decilitro, que estaria no limite inferior da normalidade, para 345 apenas por tomar este suplemento. Você dirá, não é uma diferença abismal. Não, mas é algo a considerar. O que é menos surpreendente é a melhoria no desempenho sexual, pois aqui o efeito placebo tem um poder muito grande. Este outro ensaio em homens com sobrepeso entre 40 e 70 anos encontra, curiosamente, uma melhoria muito similar, em torno de 15% de aumento de testosterona. Podemos concluir que a ashwagandha, um adaptógeno, pode ser considerada um impulsionador de testosterona e possui certa eficácia em elevar seus níveis. Mas isso é alcançado, e é importante que você entenda, através de seus efeitos ansiolíticos e antioxidantes, que podem ser obtidos por outros meios. Como seria a sua testosterona se você não estivesse tão estressado? É isso que a ashwagandha proporciona. Em períodos de estresse muito exacerbados, além de cuidar do básico, costuma incluir a fórmula Clear Mind, que inclui ashwagandha, rhodiola, açafrão e zinco. Shilajit. O shilajit é uma substância natural proveniente das montanhas do Himalaia. É uma mistura muito curiosa, como uma espécie de piche, e se forma através da decomposição de matéria orgânica, animal e vegetal por micro-organismos. Inclui compostos bioativos como ácido fúlvico, dibenzopironas e cromoproteínas. E é classicamente utilizado na medicina ayurvédica como rayasana, ou seja, como uma substância que supostamente potencializa a vitalidade e a longevidade. Lembrem-se de ter cautela com tudo isso. Como eu disse, parece uma espécie de pasta viscosa não muito atraente nem apetitosa. Sobre evidências em humanos temos muito pouco, de fato. Os poucos estudos que existem apontam para um aumento na produção de testosterona, melhora na contagem de espermatozoides e qualidade do sêmen, preservação da massa magra e aumento da densidade mineral óssea.
Você dirá, parece muito bom. Sim, parece bom, mas mais uma vez, os estudos são poucos e de baixa qualidade. Se olharmos, por exemplo, nele, o Shilajit melhorou parâmetros seminais em homens inférteis e aumentou em 23,5% os níveis de testosterona total. Embora seja um bom aumento, não sabemos se o mesmo ocorre com homens férteis e provavelmente não ocorre o mesmo. Em ensaios clínicos, as doses variam de 200 a 2000 mg dia, mas a posologia mais comum é de 500 mg por dia divididos em 2 doses. Como conclusão, a escassa evidência disponível observa leves a moderados aumentos na testosterona total e melhorias nos parâmetros seminais, isso sim, em população infértil ou hipogonadal. Apesar dos estudos positivos, ainda é cedo para recomendá-lo. Euricoma longifolia ou Tonkatali. O Tonkatali, Euricoma longifolia ou ginseng malaio, é uma planta utilizada na medicina tradicional do Sudeste Asiático, especialmente na Malásia e Indonésia. Nos últimos anos, ganhou muita popularidade no Ocidente em círculos de fitness como um impulsionador de testosterona muito eficaz. Mas isso é verdade. Esta revisão sistemática e meta-análise apoia a eficácia do Tonkatali como potenciador da produção endógena de testosterona. No entanto, a testosterona aumenta mais em homens hipogonadais do que naqueles saudáveis, assim como acontece com o Shilajit. Ou seja, quanto pior estiver a testosterona, maior é o efeito. Um padrão habitual com os impulsionadores de T. Mas como funciona? Possui uma ação tripla. Primeiro, estimula a produção das gonadotropinas LH e hormônio folículo estimulante. Vale lembrar que o LH estimula a produção de testosterona pelas células de Leydig nos testículos. Também inibe a aromatase, reduzindo a conversão de testosterona em estrogênio. E por último, alguns compostos bioativos têm atividade antiestrogénica. Isso contribuiria para a melhoria da espermatogênese e a produção de testosterona no homem. A patente mais utilizada se chama FISTA e as doses variam entre 100 e 600 mg diários. Em resumo, com mais evidências que o Shilajit, o Tonkatali é um potencial impulsionador de testosterona para pessoas com hipogonadismo, subfertilidade ou infertilidade. Fenogrego é um clássico impulsionador de testosterona. Continuamos com outra planta com uso tradicional e depois trazida para o mundo do fitness. Suas sementes são ricas em compostos bioativos como glicosídeos e saponinas, sendo a diogenina a mais interessante. Seus potenciais efeitos anabólicos foram bastante estudados, aos quais chega por 3 vias diferentes. Inibição da aromatase mais uma vez e também da 5-alfa-redutase, o que aumenta a testosterona ao evitar que se converta em estradiol e dihidrotestosterona respectivamente, segunda via aumentando a testosterona livre e terceira através de efeitos metabólicos benéficos, como a melhora no metabolismo da glicose ou a redução na inflamação crónica. Neste ensaio, foram utilizados 300 mg de extrato de fenogrego 2 vezes ao dia durante um período de 8 semanas em combinação, e isso é importante, com um programa de força bem supervisionado. Os resultados deste estudo específico são muito otimistas, pois quase duplicou os níveis de testosterona livre em comparação ao grupo placebo, sem modificar significativamente a testosterona total. Lembre-se que a testosterona livre e a unida à albumina são as que têm a capacidade de exercer ações biológicas. Formam a testosterona biodisponível. Além disso, os participantes que receberam fenogrego experimentaram uma redução na gordura corporal e uma melhoria na força muscular e resistência, medidas pelo número de repetições até a falha em exercícios de leg press e supino. Em suma, é um dos mais eficazes em aumentar a testosterona biodisponível, apesar de seus efeitos sobre a testosterona total serem limitados em indivíduos saudáveis. Pode melhorar ligeiramente a libido e o desempenho esportivo. O zinco é um elemento traço essencial para diversos processos em ambos os sexos. No homem, é necessário para a biossíntese de testosterona e uma coisa é certa, os níveis plasmáticos de zinco correlacionam-se com os de andrógenos. Mas isso significa que se eu me suplementar com zinco, aumentará a minha testosterona? Bem, isso está muito menos claro e parece que só ocorre quando esses fatores coalescem. Há uma baixa ingestão dietética de zinco e os níveis plasmáticos são deficientes, mas também existem concentrações prévias de testosterona baixas ou reduzidas. O mesmo ocorre com a vitamina D e o magnésio. Suplementá-los pode elevar ligeiramente os níveis de testosterona se a ingestão dietética anterior for baixa. Como conclusão, o zinco é muito importante e é um mineral que você deve tomar sim ou sim, mas que não aumentará a sua testosterona a menos que você tenha uma ingestão muito deficiente. Então, esses suplementos funcionam ou não, Borja? Bem, você já viu. Como você viu, não sou muito entusiasta dos T-Boosters. Eles funcionam, mas com efeitos muito limitados, que não chegam nem perto do efeito biológico que os medicamentos podem ter, evidentemente.
e funcionam especialmente, ou melhor, em pacientes hipogonadais, em que a produção de testosterona, por um ou outro motivo, já foi afetada, seja por idade ou por patologia, fundamentalmente. E não consigo encontrar o lugar desses T-boosters, já que esses pacientes hipogonadais deveriam se beneficiar da terapia de reposição de testosterona. Uma vez que isso ocorra, usar este tipo de suplementos seria redundante ou desnecessário. Ou seja, se você tem bons hábitos e está saudável, provavelmente esses suplementos não mudarão muito seus exames, nem seus resultados esportivos, nem sua massa muscular. Se precisarmos classificá-los por eficácia e quantidade de evidências, principalmente este último, esta seria a ordem sugerida. Primeiro viria o ashwagandha, depois o fenugreco, depois o tonkat ali, o shilajit e o zinco. O ashwagandha e o fenugreco já foram bastante estudados, o tonkat ali e o shilajit não tanto, e o zinco, como vimos, tem um papel marginal. Como aviso final, nunca devem ser tomados sem uma avaliação clínica prévia e um monitoramento posterior. É justo questionar se vale a pena gastar nesses suplementos, já que o benefício é pequeno, eles não são baratos, os estudos são pequenos e muitas vezes mal projetados, os fornecedores às vezes não são totalmente transparentes e às vezes podem gerar efeitos colaterais. Salvando a ashwagandha, até o dia de hoje, a força de recomendação é mais para baixa para esses T-boosters. Melhor otimize seus hábitos e, se realmente precisar no momento, considere uma terapia de reposição hormonal bem feita. Existem outros T-boosters como o Tribulus terrestris, a maca, o boro, o sal palmeto ou a dehidroepiandrosterona. Se este vídeo te interessou e passar de 100.000 visitas, vamos começar a trabalhar para fazer o próximo. Um forte abraço, até o próximo vídeo e continue se empoderando.